amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro, que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós atualmente estamos estudando a obra Quando Voltar a Primavera. Desta que nós dizemos que é a série evangélica do Espírito Amélia Rodrigues, essa é a terceira obra, que nós estamos estudando em sequência aqui no canal Lições de Amor. Já estudamos a primeira, Primícias do Reino, a segunda, Luz no Mundo, e agora estamos estudando Quando Voltar a Primavera. Hoje, o capítulo será o 19, Jerusalém, Jerusalém. E aqui nós falaremos sobre o discurso escatológico. Estamos chegando já ao final dessa obra, que tem 22 capítulos. A próxima, já fazendo propaganda, a quarta é esta, Há Flores no Caminho. Já está aqui separada para que nós possamos oportunamente estudar. Mas não temos pressa, vamos paulatinamente estudando cada obra, tentando absorver o que é mais importante de cada capítulo, os conhecimentos com a profundidade que nos for possível dessa nossa amorável benfeitora espiritual. Amélia Rodrigues faz citações do Novo Testamento neste capítulo, Marcos capítulo 13, versículos 1 a 31, Mateus capítulo 24, 1 a 51, Lucas capítulo 21, versículos 5 a 33. Quem conhece o Evangelho sabe que aqui se trata do discurso escatológico, ou seja, daquele discurso inspirado que Jesus começa a fazer quando se aproxima do templo e diz que não restará pedra sobre pedra. Aqui, nós hoje não leremos o texto evangélico como habitualmente nós fazemos, por razões mesmo de economia de tempo, para que a gente possa deixar mais tempo para os comentários. Mas eu quero ler duas citações muito curtas, né? Não o texto inteiro. Mateus capítulo 24, versículos 40 a 41, que são dois trechos que eu separei, que a gente, quando lê o discurso, acaba correndo o risco de ler muito rápido essa parte, que para a situação que nós estamos vivendo é muito importante. Então, Mateus capítulo 24, versículos 40 a 41. Vigiar para não ser surpreendido. E estarão dois homens no campo. Um será tomado e o outro deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho. Uma será tomada e a outra deixada. Jesus faz essa metáfora para se referir que assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vigiai, portanto, para que não sejamos surpreendidos. É interessante a figura que Jesus utiliza depois desse discurso dos tempos porvindouros, das dores, que os discípulos perguntam, mas quando que será o fim? Ele trazer essa metáfora, né? Dois homens no campo, um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres moendo no moinho, uma tomada e outra deixada. O que ele quer dizer com isso, né? Qual o critério para a escolha de quem será tomado e de quem será deixado, a depender da natureza das nossas obras. Jesus escolhe dois personagens, né? Dois símbolos, um do sexo masculino, um do sexo feminino, que estão no trabalho, no campo ou no moinho. E que, envoltos na sua rotina, no seu cotidiano, nos seus afazeres, um está percebendo que aquele trabalho é mecanismo, é ferramenta de aprimoramento próprio. O outro provavelmente está no automatismo, como muitas vezes a gente fica, né? A gente coloca no automático e segue as nossas atividades, fazer higiene do corpo, cuidar das crianças, cuidar da família, ir para a nossa atividade profissional. Muitos nessa época de pandemia nos afogamos em serviço e esquecemos do tempo meditativo para reflexionar nos ensinamentos mais elevados. Afinal, nós somos espíritos imersos temporariamente no corpo de carne. Essa situação, ela é transitória. Então, essa advertência aqui no finalzinho do discurso é muito interessante para os nossos dias. E a outra que eu gostaria também de citar está em Lucas. Lucas, capítulo 21,
versículos 25 a 28, que é quando Jesus fala sobre catástrofes cósmicas e a manifestação gloriosa do Filho do Homem. Esse também é um trecho que, em geral, a gente passa, né, vai na leitura e acaba deixando essa pérola esquecida. Vale a pena relembrar. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus estão abalados. E aí, a partir daqui, ele diz, né? E então virá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. É um discurso que amedronta qualquer cristão, né? Falar de ondas e do bramido do mar, né? Falar de sinais do sol, da lua, das estrelas, falar de desfalecimento de medo e na expectativa do que ameaçará o mundo habitado é, no mínimo, assustador. Mas aí vem o reconforto. Mas regozijai-vos, erguei-vos, porque este é o sinal. E é o sinal que nós estamos tendo, né? Não é que nós estejamos propriamente vivendo um tempo apocalíptico, mas é necessário que essas grandes mudanças exteriores chamem a atenção para a necessidade de efetuar mudanças interiores. Parece que o tempo inteiro a natureza brinca conosco de mostrar esses sinais e esses símbolos, para que, vendo do lado de fora, a gente se dê conta da necessidade de modificar do lado de dentro. Alguns de nós ainda optamos pela negação, né, por tergiversar, por achar que não é nada demais. Não é para a gente ficar num estado de contínua atenção, mas é importante a gente estar atento aos sinais, né? Ter essa escuta ampliada. Escuta não é só ouvir, escuta é perceber os sinais, né? Tentar decodificar o que a natureza está nos dizendo, o que essa situação toda no mundo, qual o significado, qual o sentido dela mais existencial, já que nós somos vasos preparados. A doutrina espírita nos preparou. E nós não estamos nela por acaso, né? Nós já estamos nela com todas as ferramentas na mão. É como o agricultor que foi lançado no campo com a enxada nas mãos, com um terreno imenso para lavrar, né? Para distribuir as sementes, para cuidar da terra. E a gente não pode deixar essa enxada largada no campo. Então a gente precisa se erguer. Por isso, o sentido do ensinamento evangélico, né, de erguer-se e entender que este é o sinal que nós pedimos, que os apóstolos pediram. Então vamos ao texto de nossa querida Amélia Rodrigues. Havia júbilos explodindo no ar. Às vezes a gente entende a mensagem evangélica, né, esse perfume maravilhoso, que a gente adora, falar do evangelho é bom demais, né? E, enquanto orador, muitas vezes a gente fica impregnado desse perfume. Às vezes as pessoas nos admiram, nós como oradores apenas emprestamos o nosso rosto, a nossa voz e algumas horas de serviço para sermos propagandeadores de uma mensagem que é do Cristo. Então, quando a gente fala, a gente não está falando nada demais. Não tem nada de extraordinário em nós mesmos. Nós somos ordinários. O que há de extraordinário é esse perfume do Evangelho que nos envolve e que acaba comovendo as pessoas. E é bom que seja assim, porque quem ouve vê um humano imperfeito, um humano em lutas, com suas falhas, muitas mazelas inúmeras, falando dessa mensagem divina que todos nós, sem exceção, estamos lutando para viver.
Então, a gente está falando aqui do lado bom, mas existe o lado da responsabilidade do evangelho. Então, ao mesmo tempo que havia júbilos explodindo no ar, é neste momento de júbilos explodindo no ar que Jesus escolhe para falar sobre o que haveria de acontecer em relação às dores necessárias para o processo de regeneração do planeta e redenção das criaturas humanas. Um está do lado do outro, necessariamente. Por quê? Porque a necessidade é nossa de evoluirmos. Então, Jesus vem para dar essa oportunidade, doa-se para a humanidade ter este modelo indefectível, ficaria ali para sempre. Então, a Maria vai falar, a jornada fora preparada desde antes. Quando a gente lê em A Caminho da Luz, Emmanuel falando sobre a reunião dos espíritos puros para, né, ajustar os detalhes da vinda do Cristo, a gente não tem ideia do que é isso. Essa congregação de espíritos angélicos anunciando a vinda do Messias, que mudaria para sempre a vida humana. Então ela diz que, embora o templo que aguce os nossos sentidos materiais, né? Imagina o templo de Jerusalém, os próprios apóstolos ficavam inebriados, um templo com detalhes de mármore de ouro, né? Com pedras preciosas encravadas, que tinha uma decoração de veludo, uma coisa absurda. E aos pés do templo, quantos mendigos, quantas pessoas em penúria, sem ter o necessário para se alimentar. Estes eram os contrastes de Jerusalém, Jerusalém, que dá o nome desse capítulo. E aí Amélia vai dizer que, emocionados, os discípulos dizem a Jesus: vede, Senhor, que templo, que pedras, que edifícios, né? Bem nós, crianças espirituais. Não é que as grandes obras da humanidade, obras de engenharia, obras arquitetônicas, as artes, não mereçam a nossa admiração. É claro que merecem, né? Mas, vê, Jesus vinha para dar um exemplo muito maior do que a opulência das riquezas materiais. Ele vinha dar aquele testemunho do reino dos céus, imperecível. Mas é com o tempo que a gente entende. Eu acredito que hoje, passados mais de 2000 anos, a gente ainda não entende suficientemente. Imagine os apóstolos daquela época. E aí Jesus responde, em verdade, dúcido e melancólico, em verdade eu vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí os discípulos se entreolham. Se ao templo de Jerusalém ocorrerá essas coisas, o que será que vai acontecer com o mundo? Será que vai tudo se acabar? O mundo vai acabar? E aí eles, aflitos, silenciam, aguardando os novos ensinamentos. Pedro, João, André, Tiago, entre eles, um deles pergunta: Senhor, dizei a nós todos, quando se darão estas lamentáveis ocorrências e quais são os sinais que as anunciarão, a fim de que estejamos vigilantes e não sejamos surpreendidos pela desgraça? Em geral, nós somos assim, com medo daquilo que de mal poderá nos suceder. A gente já quer se antever às questões, né? Já fica atento aos sinais. E aí seria, na nossa cabeça, né, no nosso entendimento, ainda imaturo, seria melhor que a gente soubesse qual é a hora para a gente estar pronto e preparado, né? Mas, em geral, nós não sabemos por sinais objetivos qual a hora. Em geral, tirando raras exceções, a hora da morte nos pega desprevenidos. Em geral, as grandes dores nos atingem quando a gente menos espera.
Será que isso é... Qual o sentido disso? Qual o sentido desse tipo de procedimento divino? Manter-nos sempre em vigilância. Talvez a razão pela qual nós não tenhamos sinais objetivos dessa grande transformação, talvez os espíritos superiores não se preocupem em determinar datas para acontecer eventos, talvez uma grande razão para isso também seja estimularmos todos a estarmos preparados e vigilantes às mudanças que vão acontecer. E aí vem a presciência de Jesus, vai dizer Amélia. Vencendo os limites tempo e espaço, ele tem a visão dos atormentadores dias que o homem viverá. Antevê a destruição de Jerusalém no ano 70, o orgulho e a presunção humana, o crescimento, vai dizer Amélia Rodrigues, da tecnologia sem alma, da ciência sem Deus, das religiões desfiguradas, pela ausência do amor e das filosofias esdrúxulas, quando estarão irrompendo as calamidades por vindouras. É como se Jesus passeasse pela Idade Média, pela modernidade, e tivesse acesso a todas essas perspectivas dolorosas. É como se Jesus fosse um profundo estatístico que varasse esses limites do tempo e espaço e apreciasse as curvas de tendência da humanidade. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Então, Amélia Rodrigues vai dizer: ele vê os artefatos bélicos de alto poder destrutivo, as cidades arrasadas, os povos esmagados, o cativeiro de bilhões de criaturas que transitam algemadas às paixões dissolventes. E aí Amélia vai dizer: sabe quando Jesus diz, né, que vai fechar-se o dia, fazendo uma referência às bombas atômicas, quando ele abre o sermão profético, que diz que as estrelas cairão dos céus, né? As virtudes que estão nos céus são, na verdade, esta vinda, neste tempo nosso, destes espíritos que não precisariam mais encarnar no nosso orbe terrestre, mas que vêm de outras estrelas para nos ajudar nesse processo de transição planetária. E aí ele vai dizer que ninguém vos engane, ficai vigilante, a fim de que não sejais surpreendidos. O dia e a hora ninguém sabe, só o Pai, nem o Filho. Então, naquele momento, Jesus assinala as graves responsabilidades de todos nós para a solidariedade e a fraternidade universal. Porque não dá para ter transição planetária com todo mundo cuidando apenas das suas próprias coisas. A gente precisa desse dar as mãos simbólico. Veja, nesses tempos de pandemia, que coisa excepcional, né? Quando a gente vê atividades feitas em conjugação com pessoas de estados diferentes, de países diferentes, quando a gente vê a fraternidade transitando por todos os países, independente de crenças religiosas, não é o evangelho que vai sendo difundido, divulgado e atingindo outras gentes? E aí Amélia Rodrigues vai dizer, num determinado momento, novamente os olhos se abrem desmesuradamente. Um frio de pavor percorre os homens simples, longe de entenderem os anúncios e os prognósticos sombrios. Então ele vai dizer: ao ouvirdes guerras e rumores de guerras, terremotos e tragédias, abominação, eis os primeiros sinais. As mães que amamentam lamentar-se-ão e verão a dor dos filhos na face estampada. Irmãos entregarão os seus familiares. De Jerusalém não ficarão sequer pedras acumuladas. O sol se escurecerá ante as sombras que se levantarão da terra e a lua se banhará de sangue, né? E aí a Amélia vai dizer, pensamos particularmente, né, que esse nosso cancioneiro divino, né, falando sobre essa patética, vai falar sobre esses grandes impactos
das bombas atômicas, das guerras de extermínio em troca do vil metal, em troca dos poderes transitórios do mundo. Passamos por todos esses eventos e continuamos passando. Vemos o pânico e dor cobrindo a humanidade terrestre, mas o Consolador prometido também está na Terra. É impressionante como nós, advertidos, orientados, divulgadores da imortalidade, ainda não vivemos conforme a imortalidade. Estou falando aqui de nós espíritas, sabendo e conhecendo o Evangelho, convidados a esse ministério de renúncia, chamados a servir, ainda ficamos titubeantes. Nós somos humanos. E o medo é uma emoção natural. Mas não esqueçamos, ao lado das aflições, há a consolação. Precisamos continuar servindo e nos regozijar pela oportunidade de servir cada vez melhor. Não é fácil, mas é possível. E cada vez mais que nós estejamos empenhados, não obstante a luta interna, porque às vezes quando a gente fala dessas ambiguidades, parece a luta, né, do bem contra o mal. Parece que é o bem de dentro com o mal de fora. São lutas internas, mas saibamos, nessa luta, o bem sempre sai vencedor. Porque nós somos feitos pelo amor, destinados à perfeição, que é o amor sublime, o amor irrestrito, o amor imbatível. A Jerusalém é este símbolo para este reino que está sendo construído, ainda com muitos escombros, é verdade, ainda com muita poeira levantada, mas nós fomos convidados com as nossas mãos a reerguer o templo imaterial. Ressuscitar esse Cristo crucificado no nosso íntimo. Libertar ele desse jugo. E aí a Amélia vai dizer: a humildade segue esmagada. O triunfo calça as velozes sandálias da ostentação hedionda e da criminalidade absurda. Hoje o mundo estertora. Jerusalém. Claro está que não se restringia ao apelo comovido de Jesus àquela cidade, mas à terra inteira. Jerusalém é o símbolo da terra inteira. Onde o orgulho espalhasse miasmas e tóxicos, onde o ódio urdisse crimes e guerras, as perversidades engendrassem alucinações e a sensualidade provocasse decadência. Pouco mudou. Mas nós nos modificamos e precisamos agora retribuir a este Cristo que veio amor doação, amor renúncia, amor autonomia, amor humanidade. Precisamos retribuir a este Cristo agora o sacrifício de nós mesmos. Estamos sendo convidados. Jerusalém, Jerusalém. Agora, planeta Terra inteiro. Em todos os locais do globo, nós temos este aguilhão invisível que atingiu a todos, ricos, pobres, nos seus castelos ou em suas choupanas. E o mesmo potencial divino, cada um de nós mantém. Façamos, então, brilhar as nossas luzes. Então, meus amigos, é isso. Espero sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil. Vamos à luta. Jesus nos aguarda. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Ele permitir.